Ladies and gentlemen, Tori Tanz, de 2012, equivalente à Dança do Tori, é uma produção alemã com o título em português Nada de Mal Pode Acontecer, cuja tradução vem ao pé da letra do inglês Nothing Bad Can Happen. Eu simplesmente não poderia deixar passar um filme tão visceral sem tecer comentários e indicações para quem se interessar. Vi essa produção há 3 dias e ainda penso nos seus desdobramentos. Sabe aquela espécie de piedade e dó que ficam por dias no peito quando vimos algo que nos atinge de fato? É bem por aí. A começar pela premissa, ela já constrói uma certa tensão ao pensarmos no seguinte: um jovem de um movimento punk alemão cristão, chamado Punk Freaks, conhece uma família estranha ao ajudá-los com o funcionamento do carro quebrado em um posto na rodovia por meio de uma oração improvisada sobre o capô do veículo. É claramente notável a interpretação de Julius Feldmayer como o inseguro e resiliente Tori. Depois dessa cena, amigos, não tem mais volta. O protagonista Tori, um jovem que se considera um messias a cumprir a Via Crucis, tem vários episódios de epilepsia na sua vida de sofrimento. Inclusive, esses ataques esporádicos o convencem da presença do Espírito Santo. Não é necessário dizer que esses episódios são ignorados pelo jovem e, sobretudo, pela família estranha que o passa a abrigar, pois assim que o encontro naquela parada na estrada acontece, Tori não seria mais o mesmo. Tempos depois da ajuda na estrada, em um encontro dos Punk Freaks, Tori reencontra Beno, interpretado pela brilhante atuação de Sacha Alexander Gerzak, que é o pai de uma família completamente disfuncional. Depois desse reencontro, no meio de uma dança punk headbanger misturada a um ritual neopentecostal, Tori abandona o grupo e passa a habitar a casa de Beno. A partir disso, a tensão no filme somente cresce. A referência ao poema de Eduardo Alves da Costa me veio no decorrer de todo o filme. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. As referências a signos da Bíblia, Via Crucis, sofrimento, o perdão, a traição, a intolerância do outro, a outra face dada ao tapa, são constantes e aparecem nos momentos em que Tori é testado pelo pai daquela família, que representa ali o modelo de violência e também representa a falta de crença na fé e no Messias, que é constantemente presente no sofrimento de Tori. O mais angustiante é que Tori pode ir embora a qualquer momento daquele lar agressivo, e ainda mais assustador é que Tori é considerado um estranho naquela casa, praticamente um nada. É perceptível que Beno e a esposa não o querem por perto. Ficam tirando sarro dele constantemente, mas a ligação de Tori com a filha adolescente Sunny é o que sustentará grande parte da narrativa, e a ligação de Tori com a ingenuidade e com outras provas, como a tentação pelo corpo da filha adolescente, entre outras provas aí que acontecerão no decorrer do filme, que deverá cumprir naquele seio familiar completamente violento. Tori Tanz é uma lição de como a passividade do ser humano e a ingenuidade colocam em xeque a bondade do outro. Mais do que uma reviravolta no final, e não esperem por isso, o filme nos ensina os passos de Cristo, por meio de signos, como dar a cara ao tapa, resistir à tentação da carne e da ira da vingança, ser resiliente até o fim, até mesmo em episódios em que o corpo de Tori é colocado como objeto de consumo sexual. Há outros testes de fé relativos à Bíblia, mas desconstruídos para o propósito do filme, por exemplo, quando Tori é arrastado para um rio lodoso e deixado nele boiando, prestes a afundar, como uma espécie de signo de batismo, mas na sujeira de um rio turvo. Enfim, é uma produção que entra para o rol daqueles filmes que me fazem pensar nos ensinamentos religiosos em que o vencedor não é o que está à frente da batalha, aquele que agride, porém vence aquele que se coloca ao teste da maldade alheia e, mesmo morrendo no final, vence por testar a mais pura maldade humana e verificar que o próximo não possui a menor piedade que seja. Com certeza, uma das produções mais marcantes a que já assisti. Caso tenham visto, deixem comentários sobre essa produção,
Se quiserem outros detalhes, deixe nos comentários perguntas sobre esse filme ou indicação de outro tipo de produção que eu possa analisar aqui também. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Hast du sowas öfter? Du mir fangst in die Hosen scheißen. Nein, ich weiß ja, dass er das ist. Wer? Der Heilige Geist. Und was hat er so gesagt? Dass ich der neue Messias bin.